5 sinais que você precisa prestar atenção, porque podem significar que você tem algum problema de saúde, mesmo que você não perceba. Doutora Ana está aqui para conversar com a gente hoje, ela é ginecologista e vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Quer dizer, doutora, que às vezes nós pensamos que estamos bem, achamos que algumas coisas que acontecem são rotineiras, mas podem ser sinal de uma saúde delicada, ruim? Sim. Por exemplo, mulheres que estão tentando engravidar há mais de um ano, com menos de 35 anos, se você tem um padrão de sangramento fora do período menstrual, se você tem uma menstruação excessiva, se você tem uma cólica menstrual muito forte, ou se você tem dor durante a relação sexual, isso é um sinal para ficar alerta. Então vamos voltar para o primeiro para você me explicar melhor. Por exemplo, a pessoa quer engravidar, parou de tomar o remédio e tem até 35 anos. Essa pessoa, mesmo com 35 anos, ela ainda tem uma chance de engravidar. Em quanto tempo seria o normal depois de parar de tomar o anticoncepcional, doutora? Bom, a gente fala que mulheres até 35 anos, um ano tentando frequentemente, sabendo como funciona seu ciclo menstrual, tendo relação durante o período ovulatório, elas tendem a engravidar em até um ano. E qual é disso, o que eu tenho que fazer, doutora, se eu percebo que eu não consigo nesse período? Aí você deve procurar a ajuda de um especialista, de um ginecologista, para fazer uma investigação sua e do seu parceiro, porque muitas vezes o problema está com o parceiro e não com a mulher. E muitas mulheres acabam não querendo levar o marido para isso por acharem que o problema é com elas, né? Agora, se eu tenho um pouco mais de 35 anos, é normal que demore um pouco mais? Ou, na verdade, se eu tenho mais de 35, o ideal já é buscar ajuda e esse acompanhamento antes de tentar engravidar, doutora? Na verdade, a gente reduz o tempo das mulheres que querem engravidar. Então, a gente fala que mulheres com mais de 35 anos têm até 6 meses para tentar engravidar. Se não conseguir, aí deve procurar um especialista. Para correr contra o tempo também, né, doutora? Exatamente. Doutora, você falou também de qual outro problema? Corrimento? Sangramento fora do período menstrual. Tá, assim, já menstruei, passou uns dias, eu comecei a menstruar, entre aspas, comecei a menstruar de novo. Isso não pode acontecer. Exatamente, não pode acontecer. Pode ser alguma lesão que esteja no colo do útero, que por algum motivo sangrou, como, por exemplo, o atrito da relação sexual, né? Pode ter um machucado que pode ser provocado pela relação sexual, como as fissuras ou uma laceração mesmo por conta do coito, e até mesmo pensar em câncer e outras doenças, né, que faz sangrar. Essas doenças também podem ser um sinal de que existe, de que realmente esse sangramento não é normal. Exatamente. Então, assim que você perceber um padrão de sangramento fora do período menstrual, você deve procurar para ser avaliada, examinada e, se precisar, fazer exames complementares. Na verdade, né, doutora, o que chama a atenção nos 5 itens que você tratou, e nós vamos falar dos demais, é que muitos não são doloridos, né? Então você vai sangrar, tudo bem, daqui a pouco já passa. Não é uma coisa porque normalmente quando nós sentimos dor, a dor leva a gente para o médico, né? Então, se você tem um pouquinho de sangramento, ou como você falou, se eu tenho um excesso de menstruação, isso acontece desde que eu era adolescente, daí a pessoa fala, não, mas isso é normal, é o meu organismo. Mas se é o meu organismo não está funcionando bem. Eu não posso menstruar muito, 7 dias e uma quantidade muito grande. Isso não é normal. Exatamente, não é normal. Então, você tem que investigar a causa. Às vezes, você tem um pólipo que precisa ser tirado, ou você tem miomas que provocam aumento de sangramento. Você tem que investigar a causa. Nada que foge do padrão é normal. Então, você tem que ter certeza que você está dentro do padrão para considerar que é normal. Você não pode considerar, eu a vida inteira menstruei muito, então isso é normal. Às vezes não é. Às vezes um pequeno detalhe, um pólipo, que é uma verruguinha ali no endométrio, você tira, acaba o seu problema. Doutora, as mães que estão assistindo a gente, quando a adolescente começa a menstruar, tem, vamos dizer, 15 anos de idade, se neste período
a criança, o adolescente já apresentar esse sangramento excessivo, ela tem que procurar um médico também? A gente fala que o ideal é que sempre que a mulher menstrua pela primeira vez, que vá ao ginecologista para a gente poder explicar para ela como é que vai ser o processo, né, nesse começo. Existe uma fase de amadurecimento do eixo, né, da mulher, que depois da menstruação pode demorar de 2 até 3 anos. Então, uma irregularidade menstrual nessa fase, ela é normal, às vezes ter um pouco mais de cólica, sangrar um pouco mais, isso às vezes acaba sendo normal, mas não deixa de ser importante para a gente ver se realmente está dentro do padrão ou se alguma coisa realmente a mais está acontecendo. Doutora, você falou também das dores durante a relação sexual. Isso é muito recorrente, muitas mulheres reclamam disso e isso pode atrapalhar até o casamento, porque tem gente que fica com vergonha de falar para o parceiro, fica com vergonha de procurar um médico e acaba desistindo de ter relações, começa a arrumar desculpas. Agora, esta dor, ela sempre é proveniente de algum problema, de uma ferida, ou pode acontecer por outras razões também? Pode acontecer por outras razões. Quais? E às vezes nem é uma ferida a principal causa do incômodo, da dor durante a relação, né? O principal fator para dor durante a relação é a falta de lubrificação da mulher. Então, às vezes, ela não está excitada o suficiente para ter a relação, ou ela está com outros problemas e não consegue entrar no clima da relação, acaba tendo para agradar, às vezes, o parceiro e acaba se machucando, de fato, né? Doutora, mas a lubrificação, ela está totalmente ligada à excitação ou a mulher pode ter algum problema de saúde que gere essa falta de lubrificação? Não, a mulher, no climatério, a mulher realmente, ela entra numa fase que a gente fala que a vagina da mulher fica mais ressecada, né? Então, é um processo fisiológico. No período já perto da menopausa. Antes disso, não? Antes disso, não. A não ser que ela use alguma medicação que atrapalhe esse processo, como alguns antidepressivos que pode influenciar nessa parte também. Doutora, qual é o quinto que você tinha falado? A gente tinha falado de tentativa de gravidez, de sangramento fora do período menstrual, de sangramento excessivo, sentir dor durante a relação e cólica menstrual muito forte. Cólica menstrual. No começo também, muitas meninas sentem logo no início, né? Quando começam a menstruar. Daí tá dentro daquele processo que você falou de amadurecimento dos órgãos, é normal. Neste período. É normal. Tá. É normal. E ao longo da vida? Quem fica a vida inteira sentindo muita dor? Mas a gente tem que ver o quanto de dor que ela tá sentindo. Ela tomou uma medicação convencional e não melhorou, aí a gente vai escalonando as medicações. Então, a gente começa com o antiespasmódico, depois passa para um anti-inflamatório, e ainda assim não melhorou, aí, às vezes, essa mulher, essa adolescente, ela precisa realmente investigar por que está causando tanta dor. Porque uma cólica é normal, mas uma cólica que atrapalha a sua vida diária já não é normal. Ô, doutora, eu tô me lembrando aqui, tem umas crendices, né? Porque as pessoas, agora eu não sei se ainda se fala sobre isso, mas antes se falava assim, não, você tem muita cólica, não se preocupa que depois que tem filho passa. Tem alguma coisa a ver? Para algumas mulheres passa mesmo, ou é coisa que a avó da gente falava só pra gente se animar e achar que uma hora vai parar de sentir dor? Olha, comprovado cientificamente, não. Porque se a mulher tem um problema, o problema vai continuar lá mesmo depois do filho. Então, é um mito. É um mito, né, doutora? É um mito. É porque daí você faz aquela ligação, não, quer dizer que como eu vou ter um parto normal, é como se você menstruasse demais ou sentisse muita cólica, porque a vagina tá fechada, né, doutora? Que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver. O sangue sai por um outro lugar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu acho importante que a gente fale sobre isso. Depois você pode marcar a tua consulta com a doutora. Tá aqui na tela todos os contatos dela. E também para você se inscrever aqui no nosso canal. Porque muitas vezes, por conta destes mitos e da vergonha, a mulher deixa de procurar ajuda. Se você sente as dores que a doutora falou durante uma relação, não vai estragar o seu casamento pela falta de coragem mesmo de buscar ajuda. Se você percebe, independente da idade, que até os 35 anos de idade você tem essa dificuldade, você tem essa dificuldade também de manter as relações, você tem cólica demais a vida inteira. Essas coisas, dor nunca é normal, né, doutora? Dor nunca é normal.
o nosso corpo não foi feito para sentir dor. A dor é um sinal de alerta. Então, se você sente alguma coisa que não está indo como de costume, procura ajuda. Doutora, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso canal. Obrigada, Keila. Até a próxima.